vamos falar sobre tristeza e pesar. Mas antes, como é de costume, nós sempre buscamos nos harmonizar. Então vamos à nossa prece inicial. Momento em que a gente agradece e que a gente também pede um pouquinho. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que fazemos. Vamos agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe neste momento, por tudo aquilo que temos capacidade de aprender. Muito obrigada, Pai, por todas as nossas possibilidades nesta vida, que consigamos, a cada dia, ter sempre mais motivos para agradecer. E assim, desejamos, Pai, que esta seja uma ótima noite de aprendizado, de compartilhamento e que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. E que assim seja. Que assim seja. Tristeza e pesar. De forma alguma é para que nós tenhamos vindo à casa espírita e possamos sair daqui mais tristes, mais carregados, mais pesados. Pelo contrário, o título de nossa exposição de hoje nos convida a refletir. Gostamos de tristeza? Gostamos de pesar? Preferimos qual estado de sentimento, de sensações? É certo que alegria. Podemos também pensar que tristeza e pesar são até sinônimos. Mas para hoje vamos imaginar que são um pouquinho diferentes. Que tristeza é um estado onde a gente se coloca e permanece lá por um certo tempo porque a gente tem vontade de que assim seja, de ficar triste. E pesar? Vamos imaginar que o pesar é aquele estado em que, apesar de estarmos um pouco tristes, nós nos movimentamos, vamos adiante e seguimos desempenhando as nossas tarefas. Mas, quando nós falamos de tristeza, nós também precisamos sempre avaliar que nem todos nós sentimos da mesma forma. Algo pode acontecer com qualquer um de nós que seja muito difícil, muito triste de superar. E a gente pode pensar da seguinte maneira: eu estou tão triste, eu estou sofrendo tanto que não sei se vou superar isso algum dia. Acho que é uma dor que vai doer para sempre. E uma situação muito semelhante com outra pessoa pode ter um resultado totalmente diferente. Pode essa pessoa, com essa tristeza, com essa situação difícil, pensar: eu não quero isso para mim de novo. Eu não vou me deixar ficar nesse estado de tristeza. Eu tenho que reagir já. Eu sou capaz de seguir adiante. E qual destas duas reações está certa? Qual está errada? As duas. Os dois jeitos de reagir são certos para quem assim reage. Alguns de nós podemos, em vidas passadas ou nesta vida mesmo, termos sofrido algumas situações que foram muito difíceis, muito complicadas, muito penosas, dolorosas, e só de lembrar ou de vivenciar uma outra situação que seja muito semelhante àquela, a gente sente uma dor. Uma dor que parece que é na alma, uma dor que a gente não sabe localizar aonde dói, e a gente se entristece. Às vezes só pela lembrança. São os chamados gatilhos. Disparou um gatilho, algo me fez lembrar de algo e eu já fui me entristecendo. Outros, podemos ter vivido experiências que nos fizeram nos fortalecer. A gente pode ter vivido o mesmo tipo de tristeza muitas vezes, inúmeras vezes. E aí a gente aprendeu a superar, a não ficar naquele estado de tristeza e sim reagir. Então a tristeza de cada um de nós é de cada um de nós. A gente até pode dizer para alguém: mas isso não é nada. Reage.
faz alguma coisa. Mas a gente não tem como saber o quanto a dor do outro é doída, o quanto a tristeza do outro é grande. Podemos passar pela mesma situação, como uma situação de luto, como muitas derrotas, e para um, aquilo ser motivador. Pode uma pessoa que perdeu alguém por uma doença dizer: eu preciso lutar, eu preciso batalhar para que outros não sofram como eu sofri, porque essa doença tinha cura, porque isso era evitável. E outros podem, pela mesma situação de doença, de luto, decidirem: eu vou até o fim da minha vida sofrendo. Nem sei se eu vou viver muito tempo, porque o que eu queria mesmo era morrer agora. Viver com essa tristeza não está sendo fácil. E nós todos, cristãos, precisamos respeitar a dor de nosso próximo. Precisamos respeitar, principalmente, quando alguém vem nos contar uma dor, uma tristeza, porque às vezes contar uma dor, uma tristeza, é um jeito de pedir ajuda. É um jeito de dizer: mas tu não está vendo que eu estou sofrendo? Olha como eu sofro. Eu preciso de ti. Às vezes o pedido de ajuda não é dizendo: me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Às vezes o pedido de ajuda é narrando um fato que está difícil de resolver. E nós precisamos ter olhos de enxergar, porque pode ter sido necessário muita força, muito ensaio, muito treino para alguém conseguir nos dizer uma fraqueza, um sofrimento. Nós adoramos mostrar aos outros, a maioria de nós adora mostrar aos outros as nossas vitórias. Olha o que eu fiz, o que eu fui capaz, olha onde eu fui. Adoramos, mas temos certa dificuldade de mostrar as nossas tristezas. E é preciso que a gente converse, que a gente mostre também as tristezas, porque às vezes o meu amigo, meu companheiro, marido, esposa, vizinho, colega de trabalho, pode ter enfrentado algo muito semelhante. Pode ser aquela pessoa que tem a capacidade de me ajudar exatamente naquilo que eu preciso, mas eu não divido, não conto, não deixo ninguém saber. Então que a gente consiga contar. E que nós, que escutamos, eventualmente, alguém nos contando uma dificuldade, uma tristeza, que a gente consiga ter aquele ouvido de ouvir o que exatamente a pessoa está dizendo, mas não sempre em palavras, às vezes em sinais, às vezes com aquele pedido de me ajuda agora, porque é agora que eu estou precisando. E que naqueles dias em que a gente nada souber, nada tiver a dizer para alguém que manifeste a nós uma tristeza, uma dificuldade, que a gente não diga nada do tipo: isso não é nada, tu não tem ideia do que eu passei. Imagina se a gente diz para alguém que está sofrendo algo assim, a pessoa tem vontade de sair dali, quem sabe até acabar com a vida. Porque imagina, pode ter sido difícil de vir nos contar algo e eu menosprezei, dizendo: isso não é nada, já passei por coisa pior. Então que a gente seja capaz de dizer: eu nem consigo imaginar o quanto tu está sofrendo, mas fico feliz que tu tenha me contado. Posso te dar um abraço? Ou que a gente possa dizer: podemos ficar juntos um pouquinho, comer, tomar um sorvete, fazer nada, olhar o pôr do sol? Que a gente seja capaz de ter empatia. Afinal, qual foi a principal lição que Jesus disse? Nesta está contida toda a lei e ainda os profetas. Quando Jesus disse toda a lei e os profetas, ele estava dizendo: sabem aqueles que antes de mim vieram dizendo as mesmas coisas que eu hoje estou repetindo? Qual é, gente? A afirmação de Jesus que lá está contida toda a lei e os profetas. O amor. Fazer ao próximo o que nós queremos que o próximo nos faça. E qualquer um de nós que esteja passando por uma situação difícil, o que é que a gente quer? Desprezo?
Indiferença ou ajuda? Compreensão. Ajuda e compreensão, certamente, né? Então, que a gente consiga, que sejamos capazes. Somos cristãos. Somos aqueles que desejamos fazer ao próximo tudo aquilo que a gente quer que o próximo nos faça. Então, a gente precisa exercitar. Em pequenas ações, no dia a dia, mas que a gente exercite. E cada um de nós, no decorrer da vida, vai aprendendo a superar as dificuldades e também vai aprendendo que tudo passa. Todas as nossas alegrias, todos os momentos de festa em que estivemos muito felizes, passaram, não passaram? Alguns podem estar felizes hoje, mas vai passar. Assim como toda a tristeza vai passar. Mas só dizer para alguém, não te preocupa, isso logo passa, também não ajuda, gente. O vai passar serve de consolo próprio, para mim. Eu devo me sentir consolada perante qualquer dor, perante qualquer dificuldade, nesse pensamento de que tudo passa. Lembram que os antigos, algumas famílias diziam, quando casar, sara? E nós agora evoluímos, né? Quando é que sara tudo aquilo que a vida não cura? Quando morrer, sara. E que a gente consiga, pelo menos então, né? Não levar para outra vida, para as outras vidas, as nossas dores, as nossas feridas, que a gente vá conseguindo sarar hoje, agora, devagarzinho. A gente também não consegue resolver tudo o que é preciso resolver agora, já. E há também uma lição. E para essa lição, existe uma oração. Não sei qual é a origem dessa oração, porque ela é utilizada por muitas religiões em muitas igrejas. Ela se chama Oração da Serenidade. Já ouviram falar? A oração da serenidade diz o seguinte: Senhor, concede-me serenidade para aceitar tudo que eu devo aceitar. E me concede, Senhor, resignação, capacidade para mudar tudo que eu devo mudar. E a oração termina dizendo: e Deus me concede discernimento para que eu consiga discernir uma coisa da outra. O que é que eu tenho que aceitar? O que é que eu tenho que mudar? É simples. É simples sempre, gente? Nem sempre. Então, que essa oração da serenidade seja o nosso consolo, seja a nossa prece a Deus, para quando a gente precisa decidir se algo tem que ser mudado, se algo tem que ser aceito. E que a gente enxergue o que precisa mudar e o que precisa aceitar. Para que nos momentos de dificuldade, de tristeza, que a gente não fique dizendo na oração, na prece a Deus: Deus, tira tudo isso daqui agora. Deus, eu não estou aguentando. Deus, me livra de todo esse mal, amém. Será que basta eu ficar pedindo, Deus me livra? Deus, eu não estou aguentando? Nós precisamos pedir a Deus, Deus, que eu consiga fazer o que é preciso fazer. E principalmente, que eu consiga parar de fazer o que é preciso parar de fazer. Vocês conhecem alguém que tenha passado na vida ou que esteja passando hoje, agora, por inúmeras dificuldades em sequência? Mais uma, diversas dificuldades. Às vezes em casamento, em relacionamento, em namoro, profissional, às vezes financeira, muitas perdas, muitos estragos, desventuras em série. Conhecem alguém que esteja assim ou que já tenha passado por situações assim? Pois às vezes, essa sequência de situações ruins, difíceis, tristes, são a resposta de Deus ao nosso pedido. Como assim, né? Alguém pediu, Deus me dá tristeza? Deus me dá dificuldade? Alguém aqui pediu? Não, né? A gente não pediu.
A gente pede a Deus que a gente tenha o bom, que a gente tenha as coisas belas, alegria, saúde, felicidade, mas às vezes as tristezas, as dificuldades são sim a resposta de Deus, do nosso protetor, do nosso anjo da guarda. E sabem como? Para que a gente canse de tanta coisa errada na vida, de tanta dificuldade e perceba o que é que eu estou fazendo de errado. O que é que eu não devia estar fazendo agora? O que é que eu já deveria ter parado de fazer e que eu ainda não parei? Então, nem sempre, muita dificuldade, muito problema, é Deus que não está se lembrando de mim. É o meu anjo da guarda, é o meu protetor que não está me ajudando ou eu não estou ouvindo ele. Às vezes, é Deus nos respondendo. Como se ele dissesse a mim, Dionara, já não chega? Tu já não cansou de tanto problema? Quem sabe tu enxerga? Quem sabe tu vê o que é preciso ser visto? E assim precisamos nós. Fazer aquilo que falamos agora há pouco, através da oração da serenidade. Que a gente mude, que a gente faça o que é preciso, que a gente aceite o que não pode mudar. E que a gente entenda o que eu preciso mudar, o que eu não vou conseguir mudar. Porque tudo aquilo que a gente não consegue mudar, vale a pena a gente se entristecer por aquilo que não compete a gente? Às vezes sim. Às vezes a gente precisa ficar triste para cansar da tristeza. Para perceber que eu me entristecer, eu me abalar, melhorou ou piorou a situação? Então, às vezes, a gente precisa sim. Para que a gente consiga perceber, tá bom, agora não quero mais. Agora quero sim uma situação bem diferente. E as nossas vivências vão ir nos levando a nos comportarmos assim com o tempo. Com o tempo iremos aprender que as situações difíceis são superáveis. Que a gente é capaz. Que tantas situações difíceis e entristecedoras estão em nosso passado. Que esta não é a nossa primeira vida. Somos espíritos imortais. Provavelmente todos nós aqui vivemos muitas outras vidas. Passamos por inúmeras tristezas, inúmeras dificuldades, inúmeras alegrias. Muitas situações em que achamos difícil, mas superamos, aprendemos. E é para isso que serve a memória do espírito imortal. Para que a gente tenha lá dentro em nossa consciência o conhecimento que é necessário para a cada momento ir reagindo em cada situação. Somos espíritos imortais, não tenhamos dúvida. Vivemos inúmeras vidas, não tenhamos dúvida. E esse conhecimento é acessível a todos nós, pela reflexão, pela prece. E quando a gente faz prece, também há um jeito muito especial de orar a Deus. A gente deve orar pedindo paz, serenidade, pedindo coisas boas, mas a gente também deve reservar um tempo para escutar a Deus. Porque a gente às vezes pede respostas, não pede? Pede orientação. Mas se a gente está sempre fazendo a prece rapidinha e já vai fazer outra coisa, a gente não se dá tempo para reflexão. Mesmo que a gente não fique meditando, nem todos somos capazes ainda de meditação, de contemplação. Mas precisamos nos dar o tempo para ouvir a Deus. Porque senão como é que Deus falará conosco? É preciso que a gente deseje escutar. Que a gente faça as nossas orações e que a gente reserve o nosso tempo para também escutar a Deus. Há uma lição de Jesus em que Mateus registrou no capítulo 11, versículo 30. Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, para que a gente entenda o que Jesus estava querendo dizer, ele usou uma figura de linguagem. Jugo é uma ferramenta que se coloca sobre as costas, ou de uma pessoa, ou de um animal, para que se possa levar peso. E é preciso distribuir esse peso de maneira uniforme,
ou de dois lados, ou bem no centro. Vocês já viram algum animal com eu perdi a palavra agora, o nome, mas com algo sobre as costas de madeira? Então, existem aqueles que são só para que os animais fiquem ali contidos, e existem um que se chama jugo, que se coloca nas costas para que seja levado, então, um fardo, um peso, transportado algo. E se esse jugo não for adequado, não tiver o tamanho adequado, se a carga for distribuída de maneira desuniforme, vai cair, vai pender para o lado. Não vai ser eficiente aquela ferramenta. Por isso Jesus provavelmente usou essa figura de linguagem. O jugo era leve, era adequado. O fardo, suave, capaz de ser carregado, possível de ser carregado. Era Jesus dizendo, em outras palavras, meus irmãos, me escutem, busquem me compreender. Porque me compreendendo, buscando fazer aquilo que o Pai pediu que eu viesse aqui dizer a todos, que fizessem, os fardos serão mais fáceis de carregar. O peso que cada um levará será um peso possível de carregar. E quando o peso não estiver bem equilibrado, quando a gente julgar, não está sendo possível, não estou conseguindo, que a gente perceba, algo não está bem equilibrado. Como nessa figura de linguagem de Jesus. Para ser leve, para ser suave, é preciso que seja adequado. Quando estiver inadequado, muito difícil que a gente perceba. Hora de mudança. Hora de chacoalhar a tristeza e buscar aonde está a nossa alegria. Para que a gente consiga, com o pesar, que foi a diferença que eu citei antes, com o pesar, com um pouco de dificuldade, mas seguir adiante. Há uma outra afirmação de Jesus que eu gosto de brincar dizendo: na Bíblia ou no Novo Testamento de vocês, em algum lugar, Jesus disse: aqueles que crerem em mim terão uma vida bem fácil, o caminho será bem planinho. Não, né, gente? Não está. Não está em o Novo Testamento, não está em nenhuma afirmação de Jesus. Ele disse: vai ser suave, vai ser leve. Quando falou sobre carregar cada um o seu fardo, a sua dificuldade. Mas também, João, o evangelista, registrou no capítulo 6 uma frase muito bonita, muito consoladora para nós sofredores, para nós entristecidos. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas, esse mas é a melhor parte. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase foi dita por Jesus nos últimos dias de vida aqui na Terra, como homem encarnado. Ele estava há certo tempo se despedindo dos apóstolos, dos discípulos. E os discípulos nem estavam acreditando. Não, imagina, Jesus, o enviado, o mestre, como assim está indo embora? E Jesus estava preparando os seus discípulos, dizendo: acreditem, não vai ser tudo doce, tudo fácil, tudo sempre alegre e feliz. No mundo, vocês seguirão tendo dificuldades. Mas acreditem no que eu falei. Acreditem nos meus ensinamentos, nos meus exemplos. Eu venci o mundo. E vocês todos também serão capazes de vencer o mundo. Eram as palavras de Jesus de encorajamento àqueles homens que provavelmente ele sabia que seriam chamados no futuro de cristãos. Pois na época não eram. Eram os seguidores do Mestre, eram os apóstolos, os discípulos do Mestre. Mas ele sabia que os homens precisavam de consolo, e não qualquer consolo, porque ele nos conhece. Nos conhecia naquela época e nos conhece hoje. Então Jesus disse: amigos, irmãos, será difícil, continuará sendo um pouquinho difícil, mas tenham coragem.
Tenham bom ânimo. Eu venci. E vocês, e nós, todos, um dia também venceremos. E nós todos cristãos desse momento presente, podemos dizer ao Mestre: Mestre, eu quero te entender. Eu quero ter bom ânimo. Quero ter coragem. Eu quero que assim seja. E assim nós encerramos o nosso momento doutrinário da noite de hoje. Nós vamos ao nosso momento de passe. Vamos nos preparar para recebermos estas boas energias. Vamos agradecer a Deus pela mensagem do Mestre. Vamos agradecer a Deus pelos nossos momentos de serenidade, de discernimento, de entendimento da mensagem do Mestre Jesus. Que nós sejamos capazes de, em nosso dia a dia, desejar, fazer o que é preciso fazer, mas acima de tudo que sejamos corajosos, que tenhamos bom ânimo para pararmos de fazer tudo o que é preciso parar de fazer. Que sejamos aqueles que seguem o nosso irmão mais velho, buscando fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos desejando que a gente consiga, que a gente tenha força, desejando que assim seja. Que assim seja.